Olá, boa noite para você. Boa noite. A Câmara Federal aprovou agora há pouco a urgência para a votação do texto que regulamenta a reforma tributária. Com isso, o projeto segue para votação sem discussão em comissões. Então vamos ao vivo a Brasília conversar com o Igor Damasceno, que traz as últimas informações para a gente. Boa noite, Igor. Olá, pessoal. Boa noite a vocês. Boa noite também a todos que nos acompanham. É isso mesmo. A urgência foi aprovada há poucos minutos ali atrás no plenário da Câmara dos Deputados. Isso significa que não haverá debates sobre esse tema nas comissões temáticas. A votação deve acontecer amanhã à tarde no plenário da Câmara, já para valer. Os parlamentares têm urgência na votação desse projeto, justamente porque já vai começar o recesso parlamentar e os deputados querem resolver essa situação da reforma tributária justamente antes desse recesso. Ainda há alguns pontos que estão em abertos, como, por exemplo, a alíquota da carne, se as carnes bovinas e frango vão ser incluídos na cesta básica com alíquota zero ou não. Os membros do grupo de trabalho que refizeram esse projeto de lei complementar, eles defendem que as carnes não sejam incluídas na cesta básica, mas há deputado que sim, que quer que essa alíquota seja zerada. É um momento decisivo também para a Zona Franca de Manaus. Os parlamentares da bancada federal do Amazonas apresentaram 9 emendas que serão discutidas ali no plenário da Câmara. Quando eu falo de emenda, eu falo de algumas mudanças nesse texto, algumas situações, sugestões que os parlamentares da bancada do Amazonas querem que sejam acatadas. As duas principais mudanças sugeridas pelos parlamentares amazonenses são, por exemplo, a alíquota zerada da CBS nos produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. Eles também defendem um crédito nesses produtos que são fabricados no Polo Industrial de Manaus, como uma forma de estímulo. Nenhuma negociação da reunião de ontem que nós falamos avançou, então os parlamentares do Amazonas vão praticamente travar uma verdadeira disputa no plenário da Câmara dos Deputados para que essas emendas sejam acatadas. Esse projeto de lei complementar vai ser votado amanhã à tarde aqui no Congresso Nacional, então todos os parlamentares e setores que defendem mudanças no texto, eles vão entrar praticamente numa arena onde vão lutar para acatar algo para si, para o estado que representam ou para o setor que representam. Não vai ser diferente da Zona Franca de Manaus, então vai ser sim um momento decisivo. Lembrando que os parlamentares do Amazonas já sofreram 2 derrotas, não tiveram nenhuma sugestão acatada, então é o momento final para que eles consigam aprovar essas emendas. Viu? Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Igor, obrigado. É uma batalha aí que certamente pode acabar se encaminhando só lá para o Senado Federal, porque se a gente não consegue aprovar sugestões dentro de um grupo de trabalho que é mais reduzido, não dá para a gente ter a ilusão que vai conseguir isso em plenário, né? E não conseguimos até aqui, né? No primeiro momento, houve um grupo de trabalho que definiu ali as regras. Eles já tratavam o relatório como final, né? Mas o presidente da Câmara dizia que era preliminar. Acabou sendo final, de toda forma. E a bancada do Amazonas já tinha sido ignorada. Teve a reunião ali para tratar de forma emergencial e foi ignorada mais uma vez. E os economistas a nível nacional, eles criticam também o próprio pleito da bancada do Amazonas, que é a garantia dos incentivos fiscais. E alegam que já temos muitas vantagens, já tivemos ao longo de muito tempo, ignorando completamente o que significa isso na prática. Além disso, eles alegam também que esse benefício específico para a Manaus e a Zona Franca, aqui no Amazonas, poderia se estender à região, e aí acabariam que outras pessoas também, outros estados também poderiam ter brechas, né, dentro da reforma tributária. Pois é, e a sensação que a gente tem aqui é que esse grupo de trabalho que foi criado para discutir a reforma tributária só fez essa reunião e recebeu a bancada do Amazonas para não dizer assim que não recebemos. Uma mera cortesia, né? Exatamente, porque chances de colocar alguma emenda garantindo essa isenção da Zona Franca de Manaus, os tributos da Zona Franca de Manaus, de fato não vai ter. E aí o Dante falou bem que agora a nossa chance só é com o Senado. A gente sentiu
a presença muito forte da bancada do Amazonas, só uma parte dela, porque completa não foi. Tiveram alguns parlamentares da bancada do Amazonas que não compareceram às reuniões com o grupo de trabalho. E é uma bancada pequena já, diante de outras bancadas que a gente tem em relação ao Sudeste, Sul, quer dizer, deveria pelo menos marcar a presença para dizer, nós estamos aqui para mostrar uma certa força, né, já que está tão difícil colocar essa emenda aí para jogo antes da votação. A expectativa agora, de fato, é acreditar no Senado, acreditar na influência. A gente tem dois dos senadores mais influentes, né, do país, e aí você pode gostar ou não deles, você pode ser partidário ou não a Omar Aziz, a Eduardo Braga, mas é fato que são dois nomes de influência muito forte lá no Senado, dois nomes que encampam aí essa briga pela Zona Franca de Manaus, e certamente, se não for por bem, vai ser por mal, que a gente vai ter alguma voz ali dentro, pelo menos, para garantir que as discussões sejam feitas e que a nossa realidade seja minimamente observada. Omar Aziz já ameaça até travar essa discussão lá no Senado Federal, ele que foi o líder dessa reunião da bancada, das reuniões da bancada, e agora lá pode ter essa influência. A própria proximidade dos dois senadores principais assim, nessa articulação política com o governo Lula pode também facilitar de alguma forma essa discussão, ou pelo menos a tentativa, né? Dentro da reforma tributária já há uma previsão, né? São 3 textos que estão sendo aprovados, da possibilidade da Zona Franca ter incentivos fiscais, mas não garante necessariamente o que já tem hoje. Então, perder esses benefícios poderia também significar a perda de empresas. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.